E nós vamos falar hoje, gente, do milênio, né? Quando eu estiver falando do milênio, vocês podem fazer pergunta relacionada ao milênio. A questão do milênio foi uma coisa que eu sempre entendi. Eu sempre entendi sobre o milênio. Não entendia muito sobre o arrebatamento, nem muito sobre o apocalipse, mas sobre o milênio eu sempre entendi. Então, eu vou falar como foi que eu sempre entendi. Porque eu acredito que está bem claro como é que acontece o milênio, quando ele se inicia, né? E para entender o milênio, a gente precisa saber quando ele se inicia. Onde que vai ser o milênio? No céu ou na terra? Bom, gente, o milênio ele vai começar a partir do arrebatamento. Quando Jesus vem e arrebata a sua igreja, começa-se o milênio. Mas onde é que vai ser, né? Olha aqui, nós vamos ver aqui João, capítulo 14, versículo 1. Olha, Jesus está dizendo assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Onde é que fica a casa do pai? Lá em cima, no céu, na eternidade. Aí Jesus diz, ó: se não fosse assim, se não tivesse isso, eu teria dito para vocês. Mas eu vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, estejais vocês também. Então ele está falando de quê? Da casa do Pai, nas moradas celestiais. Quando Jesus vem, arrebata a igreja, Jesus nos leva para participar de quê? Do banquete. O banquete será na casa do Pai, não será na nova terra ainda. Tá lá, tudo preparado. Quando tiver tudo preparado, Jesus vem e arrebata a igreja e leva a igreja para as bordas do Cordeiro. Festa. As bordas, gente, é o casamento do Cordeiro com a noiva. Os que subirem no arrebatamento. Então Jesus arrebata e leva-nos para lá. Tem gente que diz que Jesus vai reinar em Israel. Não vai. Jesus até disse: o reino dele não é nesse mundo. Não é aqui, não é físico. É tanto que o reino de Cristo ele é feito em nós, né? Nós fazemos parte do reino de Cristo. Então, nós que fomos chamados para ser de Cristo, fazemos parte, fomos selecionados para participar do reinado dele lá. Porém, o arrebatamento é exatamente isso. No arrebatamento acontece o quê? A primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Porque vai ter duas ressurreições. Primeiro Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. O arrebatamento é aí. Olha, ele descerá. Em quê? Em nuvens. Descerá do céu com alarido. Alarido, gente, é barulho. E voz de arcanjo, a voz do arcanjo anunciando a sua chegada. E com a trombeta de Deus, anunciando, né, a sua vinda. E os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Esse é o arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. A primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, na grande tribulação, seremos arrebatados e nos encontraremos assim com ele nos ares. E então estaremos para todo sempre com o nosso Senhor. Mas estaremos aonde? Nas nuvens? Não, porque das nuvens, quando Jesus vem e arrebata-nos, ele nos leva para a glória, né? Para a casa do Pai, onde será o seu casamento diante do Pai. O pai tem que participar do casamento do filho. Então ele leva a sua noiva para a glória, lá para o banquete. O banquete está lá, a mesa está posta. Não é para Israel, nós não vamos para Israel, entendeu? Jesus nos leva para lá, para a glória. E a partir daí, claro que ele vai vencer o anticristo. Quando ele vence o anticristo, ele lança a besta, o falso profeta, no lago de fogo. Já é o julgamento deles aí. Todos os que aceitaram a marca da besta serão mortos pela palavra que sai da sua boca. Isso está escrito em Apocalipse 19, né? Esse julgamento aí. Então, essas pessoas que aceitaram a marca da besta vão morrer e ficar morto. Aqueles que não são salvos não ressuscita, fica lá. Só ressuscita quem é salvo em Cristo.
E nós, os que estarmos vivos na grande tribulação, seremos arrebatados, que ele está nas nuvens, e nos encontraremos com Jesus nas nuvens. E então Jesus, depois que concluir tudo aqui, né, qual é o que ele vai concluir aqui? Lançar o diabo, prender o diabo por 1000 anos, ele vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo, e ele vai matar, com a palavra que sai da sua boca, todos os adoradores da besta. Está lá em Apocalipse 19, tudo isso. E aí ele nos leva para as bordas. A bordas é a festa, é o casamento de Cristo diante do Pai. Só que lá na glória não tem noite, então não tem tempo. Lá não tem tempo de dizer amanhã é quarta, amanhã é quinta. Não tem isso lá. Lá é dia para toda a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Por quê? Porque enquanto passou 1000 anos aqui na terra, lá passou apenas um dia. Porque lá sempre vai ser dia. É dia para sempre. Lá tá dia desde que Deus fundou o mundo. Ainda é o primeiro dia. Nunca vai ter o segundo, o terceiro dia. Lá sempre vai ser dia. Então, quando a Bíblia está dizendo o milênio, está se referindo ao tempo da terra. Porque a terra se conta tempo, no céu não se conta tempo. Entendeu? Então, no céu não tem tempo, lá é dia pela eternidade. A Bíblia vai dizer, lá não terá noite. Se não tem noite, então não tem dias, apenas um dia. Então, o tempo que está se referindo é o tempo que será contado aqui. Enquanto a igreja subiu no arrebatamento, está lá festejando, durante o quanto tempo? Um dia lá. Mas quando passa um dia lá, aqui na terra passou 1 milênio. Então as pessoas que não foram salvas em Cristo e não subiu no arrebatamento, vai ficar na terra durante 1000 anos. 1000 anos, gente, vai nascer criança. 1000 anos na terra vai encher a terra de novo. Mas quem está lá no céu nem notou que passou 1000 anos. Nem notou porque só está em festa durante um dia. Lá não tem sol. Porque Cristo é a glória, é o sol. Entendeu? Então não tem tempo lá. Quando se está referindo tempo, milênio, está se referindo aos 1000 anos da terra. Veja aí Apocalipse 20. Capítulo 20, versículo 4. E vi tronos. Quem está vendo isso? João. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Olha, não tem só um trono. Lá no céu tem um trono de Deus e tem um trono de Jesus. Mas aqui está falando de tronos. E foi assentado sobre esses tronos aqueles a quem Deus deu o poder de julgar. Quem são esse povo que vai se assentar para julgar? Mas julgar quem? Não sabeis vós que você, igreja, irá julgar até os anjos caídos. Quanto mais as coisas mínimas de dentro da igreja. Então, para vocês que usam essa palavra, só quem pode julgar é Deus. Tá todo errado. Nós, os salvos em Cristo, Deus nos dará o direito de julgar. Tá aqui, ó. E veio tronos e assentaram-se sobre esses tronos aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus. Esses aqui que foram degolados durante a grande tribulação. E aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, lá na glória. Lá na eternidade, às bordas do Cordeiro. Mas os outros mortos não reviveram. Por isso que tem 2 ressurreições. E é sobre essas 2 ressurreições que as pessoas confundem, achando que tem 2 arrebatamentos. Não tem. A primeira ressurreição é essa. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte. Aqui, ó, versículo 6 do Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que é o arrebatamento. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo, reinaram com ele 1000 anos, que é as bordas do Cordeiro lá na glória. Jesus não vem reinar aqui não.
Porque se Jesus viesse reinar aqui, gente, durante 1000 anos, e as pessoas que não aceitaram ele ia para fazer parte do seu reinado, não faz sentido. Ah, Jesus vem reinar em Jerusalém. Não vai. Não vai reinar em Jerusalém. Tem uma nova cidade que ele foi preparar. João 14 fala: eu vou preparar um lugar. Esse lugar, Jesus só vem buscar a sua igreja quando o lugar está preparado. Que noivo é esse que vem casar com a noiva e leva a noiva para colocar num lugar totalmente destruído? Porque é isso que vai acontecer com Israel durante a grande tribulação. A igreja, ela está na grande tribulação, sendo perseguida, sendo mortos. Está aqui, ó. Vi as almas daqueles que foram degolados por amor a Jesus, aonde? Na grande tribulação. É só na grande tribulação que vai haver esse negócio de degolar. Então, depois da grande tribulação, Jesus vem arrebatar a igreja. Então, quando ele vem arrebatar, esses que morreram degolados e todos os outros que morreram em Cristo e são salvos, ressuscitarão em um corpo de glória. E Jesus arrebata esse povo todo para ir para onde? Para a festa lá, nas bordas do Cordeiro. E o milênio é estabelecido na terra com o tempo da terra. Porém, Jesus está lá na eternidade. Na eternidade não tem tempo. Não tem tempo. É dia para todo sempre. E nesse tempo aqui, ó. Nesse tempo aqui, cadê que eu estou falando? Jesus está dizendo isso, exatamente. 1000 anos. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. É festa, é bodas, é muita coisa que a gente não tem ideia que vai acontecer durante esse tempo todo. Mas para nós que fomos, apenas teve um dia. Passou um dia. Quando acaba-se o milênio, é a coisa mais linda que vai acontecer é isso. Deus, ele dá esse poder para nós, que subimos no arrebatamento, de julgar as nações. Tá aqui, ó. Vi os tronos e assentados sobre esses tronos, aqueles a quem Deus deu o poder de julgar. E aí você vai ver isso aqui também nas as cartas às igrejas. As cartas às igrejas vai falar sobre a igreja chamada Tiatira. Tem gente que diz que essas cartas eram para aquelas igrejas daquele tempo. É uma carta modelo, se referindo a nós, porque nós somos igrejas. Somos igrejas do Senhor. Não é a Assembleia de Deus que recebe essa carta. Não é a Deus e Amor. Não, isso aí é placa. Agora, a igreja é nós. Então, nós vamos se achar dentro desses contextos, se referindo às igrejas. E a igreja de Tiatira, Jesus está dizendo assim, ó. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 25, ao que vencer, versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Está falando daquele versículo lá, de sentar no trono e julgar as nações. E com vara de ferro regerá as nações. E serão quebradas como vaso diante do oleiro, como também recebi do meu Pai. Entendeu? Então, durante 1000 anos, gente, a Bíblia não fala mais nada. O que é que vai acontecer durante 1000 anos? Esse povo que ficou na terra. A Bíblia não deixa um capítulo exclusivo para falar desse povo que ficou na terra. O que é que vai acontecer? Não tem nada referente a isso. Por quê? Porque a igreja saiu da terra. A partir do momento que a igreja saiu da terra, acabou-se as profecias para a igreja. A igreja não está mais no cenário apocalíptico. Quando você está vendo aqui o livro de Apocalipse encerrando lá no capítulo 22, é porque ali encerrou as profecias para a igreja. A igreja agora subiu. Então, a Bíblia não tem um versículo exclusivo para falar o que vai acontecer durante os 1000 anos aqui na terra com as pessoas que ficou. E também não tem um capítulo exclusivo para falar dos 1000 anos para as pessoas que subiu. Não tem. Porque é segredo. O segredo que a igreja vai receber. Como Jesus fala, né? Que as coisas que ele reservou para nós não desceu ao nosso coração. Por mais que você pense, a igreja lá no céu vai acontecer isso, isso, isso. Não desceu ao nosso coração. Tem algumas coisas que a gente sabe que vai acontecer, que é as bordas do cordeiro, é a ceia, é a festa. Mas tem coisas que é segredo. Tem isso também, em que se você vencer, Deus vai dar o poder de você se centrar nos tronos lá para julgar as nações e reger. Reger as nações não é como se está regendo um coral, não é.
Reger as nações aí é com vara de ferro ainda. É açoitar as nações. Então, enquanto a igreja que subiu lá recebe o poder de açoitar as nações, significa o quê? Que lá da glória, a igreja tem todo o direito de açoitar as nações que ficou na terra. Gente que ficou na terra, com qualquer coisa, quer açoitar aquela nação ali com praga, vai açoitar. Açoitar o quê? É dor. Então, esse direito a igreja vai receber. Está escrito aqui, na igreja de Tiatira, e está aqui você também vendo em Apocalipse 20, versículo 4. Pessoas que receberão esse direito de julgar. O apóstolo Paulo também está falando disso. Nós receberemos o direito de julgar. E acabando-se o milênio, né? Jesus não vai reinar só 1000 anos. Não, Jesus ele reina para a eternidade com aqueles que subiu com ele, tá? Irmãos estão dizendo assim, me responde, irmã. Irmãos, eu estou pregando, será que na igreja que vocês estão congregando, vocês perguntam na hora da pregação? Me deixa pregar, senão não é um vídeo aqui só de perguntas e respostas. Senão não consigo concluir o assunto. Respondendo pergunta, muitas vezes que não está dentro do contexto, né, do assunto. Aí, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque quando Jesus arrebatou a igreja, quando Jesus desceu para arrebatar a igreja, Jesus prendeu Satanás por 1000 anos e jogou no lago de fogo a besta e o falso profeta. Olha só. Então, Satanás vai ficar preso, sem perturbar as nações, sem influenciar as nações. Então, as pessoas que ficou no arrebatamento, o que é que elas vão falar para aquelas que vão nascer? Olha, nós vimos Jesus sobre as nuvens, porque a Bíblia fala lá em Mateus 24:30, que ele vem e todas as nações vai ver. Aqueles que também não aceitou a marca da besta, que muita gente não vai aceitar e não é salvo. E muitos deles também são crentes que vão ficar na terra. Que Mateus 25 fala das 10 virgens, metade dessas pessoas, que eram 5 prudentes, e as imprudentes não foram salvas. Então eles ficam na terra, e vai ficar 1000 anos. 1000 anos, vai nascer gente. Então a gente que vai nascer, eles vão dizer assim, olha, nós vimos Jesus sobre as nuvens, ele é de verdade. Nós passamos por a pior parte do mundo, nós passamos na grande tribulação, mas nós estamos aqui, vamos tentar nos salvar. Porque tem gente que diz assim, nós vamos se salvar no milênio? A Bíblia não está falando de salvação no milênio. A Bíblia diz o quê? Que exatamente na parábola das 10 virgens, o noivo vem, leva apenas metade das 10 virgens. Só metade dos crentes sobe. E aí a porta da graça se fecha. O que é porta da graça? A porta da graça é a salvação por meio de Jesus Cristo. Não quer dizer que graça não quer dizer que é isenção de sofrimento. Não é, pelo contrário, é sofrimento mesmo. Mas é a salvação por meio de Jesus Cristo. E ele fala, né, lá em Mateus 25, que depois que ele leva as 5 prudentes, essa porta se fecha. E aqueles crentes que ficou vai bater, Senhor, abre-nos a porta. E o próprio Senhor diz, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Depois do arrebatamento, vai passar 1000 anos e vai todo mundo comparecer no juízo final. Essa é a segunda ressurreição, não é segundo arrebatamento, viu? Primeiro arrebatamento, ou a primeira ressurreição é o arrebatamento. A igreja de Cristo, os salvos, aqueles que estão limpos, santificados. A própria Bíblia fala em Apocalipse 7, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Sangue é sofrimento, entendeu? Que resistiram o tempo da grande tribulação, que resistiram os dias maus. Sim, esses ressuscitaram, que morreram em Cristo, ressuscitaram e reinarão com Cristo 1000 anos. Passando-se os 1000 anos, vai ter o quê? O grande tribunal de Cristo. Todo mundo que morreu desde o tempo que existe terra até o final do milênio vai ressuscitar. E vai comparecer no tribunal de Cristo. Mas a maioria das pessoas que vão comparecer no tribunal de Cristo, elas serão lançadas no lago de fogo. Elas serão lançadas no lago de fogo. Porém, eu acredito que esses crentes que ficaram no arrebatamento, eles viram Jesus, né, nas nuvens, viu a igreja.
Eu acredito que eles farão de tudo para ser salvo aí, né? No tribunal de Cristo. Porque não foi encontrado naquela pessoa motivos para jogar ela no inferno. Eu acredito assim, né? Porque a Bíblia fala que cada um vai receber as suas recompensas lá no tribunal de Cristo. Vai abrir livros, livros e mais livros. Porém, naquele dia Jesus não será advogado nosso. Né? Nosso não, que eu estou salvo em Cristo. Não será advogado, ele será o juiz. E a igreja, vamos supor, é o júri. Porque tá aqui, ó, viu os tronos e sentados sobre os tronos aqueles que têm o poder de julgar. A igreja. Aqueles que são limpos, incorruptíveis, que perderam suas vidas por amor a Jesus. Eles terão todo o poder de julgar. Ninguém, aqui no tribunal da terra, as pessoas podem sim usar de meios para poder sair ileso. Mas lá diante do tribunal de Cristo, é muito difícil. Aí por isso que tem gente que não entende essa questão do milênio e acredita, nossa, se eu não subir no arrebatamento, eu vou tentar morrer por amor a Jesus. Não tem isso mais. O amor a Jesus é até a vinda de Cristo. É até a vinda de Cristo. O arrebatamento, finaliza aí. Depois que acontece o arrebatamento, a porta de salvação se fecha. Que é Mateus 25. Chamado de porta da graça. Jesus é a porta. É Jesus. Ele levou a igreja, não tem mais porta. Como é que você entra no céu se não tem mais porta aberta? A porta está fechada? Você vai comparecer no tribunal. Aqui, ó, juiz final. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre o trono fugiu, saiu da sua presença, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso aqui mostrando tão grande e poderoso Deus é. Ninguém tem imensidão do poder que Deus é. Ninguém tem imensidão. Assim, nós não conseguimos entender como ele é grande e como ele é poderoso. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Tá vendo? Grandes e pequenos, todo tipo de gente. E abriu-se os livros, e abriu-se mais livros. E abriu o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É as obras. Então aqui você vai, o tribunal, as pessoas vão comparecer para ser julgadas as suas obras, se é boa ou se é mal. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Até a morte e o inferno será julgado, e os anjos também caídos. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Viu? Foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui está bem claro e tem gente que tenta mudar os versículos conforme o seu conhecimento. A Bíblia está dizendo do novo céu e da nova terra, depois de lá. Depois dos 1000 anos, né, que a igreja está com Cristo lá na glória, vem o juízo final. Depois do juízo final é que nós, a igreja, vamos ir morar na nova terra. Não é essa terra aqui não, gente. Eu acredito que as pessoas que servem a Jesus têm que crer que ele tem todo o poder de criar 1000 vezes novo céu e nova terra. Não só tem essa terra aqui. A gente sabe que existe aí não sei quantos planetas, que cada dia a NASA descobre um novo planeta. Se o próprio Deus que criou a Terra, criou Júpiter, criou não sei quantos planetas aí, por que ele não criaria um planeta? Um planeta só para a igreja morar. Isso é falta de fé e de crer no que está escrito. Porque esse texto aqui já está dizendo, olha, João viu um novo céu. Ele não viu essa terra se tornando uma outra terra. Não, ele viu um novo céu e uma nova terra. Não era aqui. É lá onde a gente não consegue alcançar com a nossa mente humana, né? Eu vi um novo céu, uma nova terra, e ele diz o quê? Porque essa terra aqui já não existe. E o mar também não existe. E esse céu que a gente vê aqui não existe. Porque o céu vai se desenrolar como se enrola um jornal. E é verdade, porque a Bíblia fala que lá em Mateus 24, 29, o sol vai escurecer, a lua também, as estrelas vão cair. Se vão cair, vai sumir do céu todas as estrelas. Vai sumir do céu tudo isso que a gente vê. Por isso que João está dizendo o quê? Eu vi foi um novo céu. Não era esse céu aqui não, era um outro novo. Só que ele não descreve a imensidão e a beleza desse céu que ele viu.
Nesse novo céu que ele viu também essa nova terra, né? E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Essa terra aqui não é santa não, gente. Essa terra aqui está imunda pelo pecado e por sangue inocente. Deus não quer essa terra aqui mais não. Ele vai pegar e destruir e fazer outra. Já fez, né? E que descia do céu. Só que quando o pessoal diz assim, que descia do céu, essa nova terra, as pessoas pensam que vai ser algo que está descendo. E não é. Que descia do céu, gente, é algo emendado com o céu. É algo que está ali, ó, como se tivesse uma escada que vai para o céu e uma escada, não sei, alguma coisa que está descendo. Você desce para ter acesso à terra e ter acesso ao céu. Por quê? Porque se nós vamos reinar nessa nova terra, nós temos que comparecer ao céu, né? Então você vê que é algo que está emendado do céu, emendado céu e terra. Emendado céu e terra. Por isso que é dito aqui que essa terra é santa. Claro que é santa, porque ela está ligada, né, ao céu, aonde está o trono de Deus. Deus não vai sair do seu trono. Ele continua reinando. Só que o esposo é como se essa terra fosse a casa do noivo, que é Jesus. E ele não vai levar essa noiva para morar longe do pai. Por isso que ele diz, na casa do meu pai há muita morada. É as moradas que ele está se referindo, as moradas das mansões celestiais que Deus fez para nós. Nessa nova terra, gente, vai ter rios, vai ter praças. Porque está dizendo aqui, vai ter mansões. Vamos ter casas lá. Vai ter árvores, com certeza vai ter animais que não tem na terra. Só que lá não tem nada imundo, tudo lá é santo. Por isso que para herdar essa terra, você muitas das vezes vai ter que morrer perdendo a sua vida. Mas vale a pena. Vamos ser mortos por amor a Jesus. É diferente de suicidar. A pessoa ouviu falar que o anticristo vai estar ali em Israel, muita gente vai se suicidar, mas vai morrer, mas vai para o inferno. Vai para o inferno. Agora, se alguém te matar, vou te matar porque você é crente, você vai para o céu. Vou te matar porque você não quer negar Jesus, você vai para o céu. Agora, você se matar, vai para o inferno. Chega lá antes da hora, né? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É como, gente, se nós estivermos aqui na terra vivendo um teste. Se você passar nesse teste, você herdará todas estas coisas. O teste é que? É ser fiel a Jesus Cristo até a morte, porque ele foi fiel a Deus até a morte, né? O plano de Deus era sacrificá-lo como um cordeiro para a remissão dos nossos pecados. É difícil? É, porque teve momentos que o próprio Jesus disse, Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele estava suplicando, ó Senhor, não tem outra maneira, né, de alcançar isso, né? Se for possível, se for da tua vontade, me deixa passar, não me deixa passar por isso, porque Jesus foi açoitado, gente. Esse açoite aí de Jesus é o que acontece com muitos cristãos. Jesus foi açoitado, pegaram Jesus de noite. Vocês pensam que Jesus dormiu a noite toda? Aí de manhã foi açoitado, né? Com pregos lá e tudo, dilaceraram sua carne, ele foi torturado, essa é a verdade. Aquele sangue sendo derramado, ali já deixou ele bem fraco, porque ele era ser humano também, né? E passou o dia, né, com aqueles hematomas, aqueles arranhões saindo sangue. Ninguém foi cuidar do ferimento dele, nem seus discípulos. E ele ficou, mesmo perdendo tanto sangue, ainda teve que arrastar uma cruz de madeira pela cidade. Isso aí é humilhação, uma grande humilhação. E o povo zombando dele. E ainda crucificaram ele, deixaram ele lá no sol quente, na cruz, para ser morto aos poucos, porque o sangue dele vazava. O sangue dele ia vazando e ele ia perdendo a sua vida ali, né? Foi o seu sangue, foi se esvaziando dele. Tanto que um dos soldados fura um lado dele e não sai sangue, sai água, porque esgotou-se toda a gota de sangue dele. Então as pessoas pensam que é fácil Jesus ter passado por isso para você viver no oba-oba,
viver como príncipe, viver como princesa, não sofrer nada. Ah, mas ele já morreu por mim. Ah, mas ele não sei o quê. Mas ele diz o quê? Se você realmente quer me seguir, toma a sua cruz e me siga. Cruz é sofrimento, ele está dizendo isso. Pega teu sofrimento e vamos até o fim, que eu fui. Né? Você pensa que é fácil? A gente levar uma pancada já é ruim, mas os açoites dele cortou a pele dele, que esvaziou seu sangue até a última gota. Por que que eu devo viver na mordomia e não sofrer nada se ele sofreu por mim? Ele veio dar o exemplo, que mesmo que isso aconteça, você tem que ser fiel até o fim. Até o fim. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Pronto. Tá dizendo tudo aí. Eita Jesus, Deus limpará dos olhos toda lágrima, e o que está sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Olha, tá aí, porque eis que faço nova todas as coisas. Tudo será novo. Eu acredito que terá coisas novas lá na glória, coisas que nós nunca pensou, a gente vai ver, porque Deus ele é criativo. Deus, ele cria todo dia algo novo. Você pensa que o céu aqui, o firmamento onde nós estamos vendo, ele se encerra aqui? Não. Ele é infinitamente grande. Acho que o infinito, ele não tem fim. Porque Deus, ele é infinito e criativo. E sempre está criando novas, todas as coisas, né? E disse, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras da onde? Do Apocalipse. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. É uma herança. Herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, olha aqui o versículo que eu prego sempre. Aos tímidos, aos incrédulos, que não crê, aos abomináveis, os afeminados, aos homicidas, né? Já sabe o que é. Aos fornicadores, você que não se casa, mas vive aí junto, é fornicadores. Aos feiticeiros, vocês feiticeiros gospel, que vivem vendendo o evangelho e vendendo amuletos. Aos idólatras, essa idolatria, se você está idolatrando um pregador, você é idólatra. E todos os mentirosos, esses mentirosos aí que ficam dizendo, ei, Deus mandou eu te dizer. Ei, Deus está mandando eu te dizer, são mentirosos. A sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Todo esse povo, olha, todo esse povo vai para lá para o lago de fogo. A nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheios das últimas pragas. Falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Porque aqui já é esposa, não é mais noiva. Porque aqui já aconteceu o arrebatamento. Aqui já não é mais noiva, noiva é agora, porque a noiva está na terra. Mas a partir do momento que a noiva subir para a glória, que acontece o arrebatamento, a noiva deixa de ser noiva. Por isso que João está falando aqui, ó, o anjo está falando com João. Eu vou te mostrar a esposa, a mulher do cordeiro, porque agora ela já não é mais noiva, é mulher. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que de Deus descia do céu. Por que o nome é Jerusalém? Por que o nome é Jerusalém? Essa parte aqui é tremenda. Agora ela está lá em Apocalipse 3. Quando eu falo, gente, que Apocalipse 3, a partir do 7, é tudo para os judeus, por conta disso. A cidade santa lá de Deus se chama Jerusalém. E aqui em Apocalipse 3, versículo 11 em diante, vai dizer por que essa cidade se chama Jerusalém. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. O templo não é o templo de Salomão, não. É lá na glória. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Está falando diretamente para os judeus aqui, esse versículo, porque os judeus eles vão perder a sua cidade no tempo do reinado do anticristo. Jerusalém
O anticristo irá tomar Jerusalém. Ele vai se assentar ali no Domo da Rocha, onde ficava o Templo de Salomão. Então os judeus irão perder Jerusalém. Por conta que os judeus vão perder Jerusalém, o próprio Deus está prometendo para eles: olha, como vocês perderam a sua cidade santa, Jerusalém, eu prometo para vocês, se vocês vencer, eu farei vocês como coluna no templo do meu Deus. E também escreverei sobre eles a cidade santa Nova Jerusalém que desce do céu, da cidade do meu Deus. Esse texto aqui, quando eu digo para vocês que um contexto todinho de Apocalipse 3, do 7 ao 13, é para Israel, é para Israel. Porque está dizendo exatamente, muita gente diz aquele versículo, porque guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Diz que esse versículo é para a igreja, e não é. É para os judeus. O contexto todo é para os judeus. E Deus faz uma promessa para os judeus. Vocês podem ter perdido a Jerusalém de vocês aqui, mas vão ganhar uma lá na eternidade. Vocês vão perder o templo aqui, mas Deus vai ser o seu templo lá. É isso aqui, a promessa de Deus é para os judeus. Nós não temos cidade chamada Jerusalém. Nós moramos no Brasil. Né? Tem gente aqui que mora fora do Brasil. Então Deus está falando para os judeus aqui. E diz, e também o nome e que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. É Jesus que está falando, o meu novo nome. Por isso que tem gente que diz assim, a irmã Nábia, você que gosta de mandar mensagem para a irmã Nábia dizendo assim, irmã Nábia, eu gosto do seu ensino, mas você só erra em estar chamando o nosso Criador de Deus, o nosso Senhor de Jesus. Eu vou continuar falando. Não me mande mensagem porque eu não vou mudar. Porque, mas o nome dele é Yahweh, Yahu, sei lá como é que é o nome é horrível. Não é o nome do meu Deus. Aqui está dizendo o quê? Jesus está dizendo aqui, o nome do meu Deus. O meu novo nome. Jesus tem um novo nome. Não é só esse texto aqui que fala que ele tem um novo nome. Então o nome que ele tinha na terra não é o mesmo nome que ele tem no céu. Porque quando ele ressuscita, ele ganha um novo corpo. O corpo da eternidade. Então agora ele também recebe um novo nome. E isso também vai acontecer conosco. Quando nós ressuscitar, nós receberemos um novo corpo e ganharemos um novo nome. Está tudo aqui. Então não venha dizer que o nome de Jesus é o Auxa, porque não é. Lá em Apocalipse 19 vai falar também que ele tem um novo nome que só ele sabe. Só ele sabe. Aqui, que bonita essa parte aqui, Deixa eu falar. E quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome de quem? O nome de Deus. Não é o nome de Deus, não é esse que a gente sabe. O nome de Deus é lá. Escreverei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu novo nome. O novo nome. Jesus tem um novo nome, nós também teremos um novo nome. Olha aqui, que benção. Então, não envie mensagem para a irmã Nábia que eu nem vou ver, não. Esse negócio, que o nome de Jesus é o Aua. Só porque teve um homem aí dizendo isso é letra. Ele foi procurar dentro das letras inventar um nome para Jesus. Porque ele nunca foi no céu. A Bíblia não diz que Jesus revelou o nome dele para ninguém. E naquele dia, qual dia? Não é agora, não. Naquele dia do arrebatamento, saberemos como ele é e saberemos o seu nome. Olha, então esse povo que está inventando aí, eles estão inventando, vai ver que é nome até de espírito maligno. E as pessoas agora estão orando para o Auxa. Vai para lá. Não sei nem quem é esse Auxa. Mas por conta que isso e que aquilo. Gente, quantas pessoas já apareceu aí na internet dizendo que o anticristo é Emmanuel Macron, porque o nome Emmanuel é isso, é aquilo, e não sei o quê, e não sei o quê. Tudo letra. Eles tentam ensinar dentro da letra. Agora veja dentro da Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? Então eu não acredito. Quem for procurar nome de Jesus dentro da letra está tudo errado. Porque o próprio Jesus está dizendo exatamente isso. Que ele tem um novo nome que ninguém sabe. Naquele dia, quando ele nos arrebatar, saberemos que nome ele tem. Como ele é, o seu esplendor. Mas está errado eu orar para Jesus?
Não, porque na minha consciência, o nome Jesus, eu estou falando que o nome Jesus é o Filho de Deus. Pode ter muitos Jesus. Eu conheci um rapaz que morava lá no bairro que eu morava, o nome dele era Jesus. O nome dele era Jesus. Mas ele era o meu Jesus, o Filho de Deus? Não. Eu nunca orei para ele. Eu orei para quem? Para o meu Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem a função de levar nossas orações a Deus, porque ele sabe que nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos o nome de Jesus, mas o Espírito Santo leva para lá e diz que o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Nós não sabemos como nos expressar, mas o Espírito Santo sabe. Então isso. Nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo sabe. Então não adianta criar nomes para Jesus. Ele tem o seu próprio nome, que naquele dia nós saberemos. E aí, irmãos, nós que estamos aqui na terra, servindo e esperando o Senhor Jesus, nós vamos passar sim por essas aflições. Porém, o próprio Jesus diz assim: fica firme até o fim. Ser fiel até a morte. Jesus manda nós ficar firme. Nós temos que ficar firme com Jesus, porque as coisas vão ficar estreitas, muito mais do que já estão. Em alguns países já está se estreitando, né? Até chegar aqui onde nós estamos, não vai demorar muito não. O importante é que Deus está despertando a tua vida para que você olhe. Você está olhando para onde? Para Cristo, para as profecias de Cristo. Então você está entendendo exatamente em que cenário nós estamos. Nós estamos aonde? No cenário apocalíptico. Né? Nós estamos aí com certeza na primeira trombeta. Não precisa vir discordar. Fica com a sua discórdia para lá. Eu fico com a palavra, que eu estou olhando para a palavra. Eu não vou olhar para os seus estudos. Ah, mas eu tenho estudo, eu pesquisei e que eu não sei o quê. Olha para você, para esse lado aí. Eu vou olhar para cá. Não tente mandar mensagem para tentar me ensinar outra coisa. Quem me ensina é o Espírito Santo. Ele vai me dizer e me orientar da mesma forma que vai orientar muita gente. Através de quê? Da palavra. Aí, eu gosto muito desse capítulo 4. Depois vocês leiam. João capítulo 4. Mas o capítulo 2, versículo 18 diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristos. Por onde conhecemos que já realmente é a última hora. Esses que têm se feito o anticristo, gente, são esse povo que prega contra Cristo. Por exemplo, tem gente que diz, olha, tem um teimoso aí, filhos de buraco, que vem aqui no meu perfil e diz assim, para com isso, o Apocalipse já se cumpriu, o Apocalipse não é para nós, já aconteceu tudo nos anos 70, vai para lá, filhos de buraco, vai para lá. Que esses aí são anticristos, porque eles pregam uma mensagem que é contra Cristo, que não leva o povo para Cristo, mas tira o povo de Cristo. Você está pregando a verdade de Cristo e vem um rebater essa verdade. Ei, isso aí está errado, não é assim, é desse jeito, porque... Entendeu? Eles vão tudo pela letra. São cegos querendo guiar outros cegos, tudo indo para a escuridão, porque eles na verdade não sabem nem para onde vão. Eles acreditam que nós estamos vivendo o milênio. Eles não sabem de nada. Eles não sabem, não faz sentido nós estarmos no milênio, né? Ah, porque Nero era o anticristo. Não é. Eu nunca ouvi dizer que na Terra houve um tempo em que as pessoas foi marcado na testa e na mão para comprar qualquer coisa. Nunca ouvi dizer isso. Também nunca ouvi dizer de uma imagem que foi feita que estava curando e fazendo milagres. Também nunca ouvi dizer. Então você vê que não tem a história completa. Eles querem porque quer que esteja já acontecendo o milênio. Fica aí pro milênio. Fica você pro milênio. Fica você pro milênio. Eu quero subir com Cristo. Já já Jesus vem aí, aponta-se aí a trombeta de Deus. E nós, eu gosto muito, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. A senhora acredita que vai vir a lei da Sharia? Vai sim. A lei da Sharia, tem muita gente que não sabe, é uma lei muçulmana, tá, gente? Os muçulmanos, eles têm o livro dele e que eles acreditam que muita coisa vai acontecer. Só que as coisas que estão lá, que vai acontecer, são coisas que está escrito aqui no livro do Apocalipse, porém está escrito lá de outras formas, tá?
Por exemplo, eles acreditam muito que eles vão tomar a cidade sagrada, né, a cidade santa, e isso realmente vai acontecer, porque está escrito aqui em Apocalipse 17, 18, eles vão conseguir tomar essa cidade santa, e a partir daí, quando eles tomam a cidade santa, que é Jerusalém, Israel, aliás, todo, eles mudam o nome de Israel, e Israel passa a ser chamado Palestina. A partir daí, eles reinam sobre as nações, sobre o mundo todo. E é aí que eles implantam a lei da Sharia. A Sharia, para quem não sabe o que é Sharia, você que é mulher, né, que gosta de andar aqui no Brasil mostrando as pernas, na lei da Sharia você vai andar de burca, tá? Você vai mostrar só os olhinhos aqui por uma tela. Todas as mulheres no mundo todo irão usar roupas de muçulmana. Ou então você vai ser degolada. É isso. As mulheres não vão poder, na lei da Sharia, sair sozinhas nas ruas, as mulheres não vão poder exercer trabalhos, tá? Principalmente em Oriente Médio aí, para esse povo aí, né? Eles já tomaram aí a metade da Europa. Na lei da Sharia, gente, é horrível. O homossexual, você vai morrer na lei da Sharia, no reinado do anticristo, né? Eles vão implantar isso no mundo todo. Para quê? Porque eles dizem que o mal veio sobre a terra por conta do pecado. O pecado para eles é nós adorar um outro Deus. Por exemplo, nós adoramos Jesus. Então eles dizem que nós fazemos de Jesus um Deus. E eles dizem que Jesus não é Deus. Outras pessoas adoram outros deuses, né? Não vai ter isso. Na lei da Sharia, todo mundo será obrigado a adorar só Alá, tá? Alá. E vai adorar também a besta. E vai honrar o anticristo. É isso aí. E como prova que você vai ter que honrar eles, vai ter que aceitar o sinal dele, né? Na testa ou na mão. É a partir daí. Essa parte aí, gente, só começa na segunda fase da grande tribulação. Na primeira fase, isso não acontece. Na primeira fase, o anticristo não se revela. Na primeira fase, o anticristo está aí, mas ninguém ainda sabe exatamente quem é ele. Só quem Deus dá direção. Eu acredito muito que o anticristo seja o líder do Irã. Entendeu? Existe aí vídeo explicando por quê. Na primeira fase da grande tribulação, é apenas o início das dores de parto. Aquelas contrações. Contrações é aquilo, dor que vem e passa. Depois vem mais dores pior. É o mundo entrando em guerra, nações entrando em guerra com outra nação, é a fome, é a peste, é os terremotos em vários lugares. Pelos sinais que nós estamos vendo, nós estamos na primeira fase. Você viu aí que teve terremoto agora, né, de 7,5 lá em Taiwan. Não passa um mês, pode contar. Quando foi o último terremoto? Veja aí no Google. Qual foi os terremotos que aconteceu em dezembro de 2023, em janeiro de 2024, em fevereiro de 2024, em março de 2024. Você vai ver. Não passa um mês sem ter terremoto. Sinal de que nós estamos na grande tribulação. Qual é o sinal que nós estamos na primeira trombeta? O fogo e os vulcões se despertando. Primeira trombeta é a terra se queimando, as florestas se queimando, as pessoas também se queimando. E você viu aí muitos incêndios inexplicáveis, né? Que eu já até esqueci aí. Eu me lembro muito mais do Havaí, mas fora o Havaí teve outros aí que devastou aí bairros inteiros, casas, carros. Primeira trombeta. Quando se começar o apocalipse, vai sim ter mais terremoto. É o que está dizendo. Vai ter muitos terremotos como nunca houve. Inclusive, tem vários terremotos escritos em Apocalipse, exclusivo principalmente para Israel, onde a cidade vai se dividir em 3, onde vai derrubar a terça parte da cidade. Vai ter terremoto exclusivo para Israel, no momento que o anticristo estiver lá. Vai ter terremoto, o último terremoto que vai acontecer no Apocalipse vai destruir o mundo todo. As casas, os prédios, os apartamentos, os montes vão se devastar. A Bíblia fala que a terra ficará plana. Ezequiel 18. Plana é o que, gente? Assim, não terá monte, porque tão grande será aquele terremoto desde que houve mundo até aquele tempo. Então não se trata de ter aulas de geografia. Eu não tive aula, foi de nada, pronto. Mas isso não significa que eu não entendo sobre isso, porque existem vídeos que mostram, que explicam.
Tá aqui as aulas, tudo no YouTube. Você coloca um vídeo aí para entender sobre placa tectônica. Eu coloquei há muitos anos e entendi sobre placa tectônica. Mas o problema não é por conta das placas que vai haver terremoto. Não é. A Bíblia fala, o magma da Terra vai ficar superaquecido e vai explodir esses vulcões no mundo todo, até no mar. Por conta dos vulcões vai ter tsunamis. Isso aí é apenas uma coincidência da ciência, da geografia? Não, é Apocalipse se cumprindo. Tá aqui. Agora tem uma coisa que vocês precisam entender, que a segunda trombeta já não está mexendo na Terra. Porque o que vai acontecer? Já mudei aqui de mensagem. Que eu estava falando do milênio, mas é necessário falar disso. A primeira trombeta, o fogo, ele é na terra queimando pessoas, queimando as árvores e queimando a terra, que são os vulcões. Mas a segunda trombeta já não é isso. Exatamente para poder o povo não dizer, não, é só as placas tectônicas, não, é só isso e só aquilo. Não. Vai cair um meteoro do tamanho de uma montanha no mar. Olha, Deus vai abalar o quê? O céu, o que está lá no espaço para cair na terra, para ver se o povo entende. Porque se Deus deixar os sinais só aqui na terra, mas é o gelo que está derretendo, é não sei o que não está acontecendo. Eles querem colocar uma explicação para tudo, mas nunca dizem que é o Apocalipse. É o Apocalipse e não tem onde fugir. É o Apocalipse, nós estamos aí. Tá aí, ó, tá vindo, né, um cometa, gente? Tá vindo um cometa, olha. Ô, glória, eu acho lindo, Jesus, lindo. Manda mais, Jesus, poupa só o teu povo, que ainda teme o teu nome. Porque eles estão vendo, estão entendendo os teus sinais. Mas aqueles que se rebeliam, Senhor, contra a tua palavra, faz descer, Senhor, sobre eles também as pragas escritas nesse livro. Porque o Senhor diz, aquele que acrescentar qualquer coisa, o Senhor acrescentará também das pragas, ou seja, vai fazer parte das pragas, assim como Deus, irmãos. Lá no Egito, veio as pragas. Quando você vai ver todas as pragas, gente, que veio sobre o Egito, o povo de Israel estava dentro do Egito. Eles também viram. Eles também viveram sobre isso. Entendeu? Eles também viveram. Vocês pensam que as pragas não alcançaram o povo de Israel? Alcançaram. Somente uma que não atingiu eles, que foi a do filho primogênito. Já foi a do filho primogênito. Só essa. Deus não tirou o povo para poder poupar o povo das pragas. O povo estava lá, enquanto as pragas estavam sendo derramadas. Caiu sobre todo o Egito, né? É para exatamente isso. Deus, primeiramente, deixa as pragas vir, as desgraças vir, e só depois ele salva. Foi assim no Egito. Deus tinha todo o poder de tirar o povo do Egito? Tinha. Tinha sim, de fazer qualquer coisa, de matar Faraó, de fazer qualquer coisa lá. Mas Deus quis mostrar primeiramente o seu poder. Através disso, que ele tem todo o controle da natureza, de tudo. É tanto que vai acontecer também no Apocalipse, que vai ser preso 4 ventos. O vento, gente, é vivo. O vento, para Deus, ele é um ser. Um vento. A Bíblia diz que o vento foi tirado dos tesouros de Deus. E aí vai ser preso os 4 ventos para não soprar sobre a terra. Agora você imagina o calor. O sol vai ser superaquecido 7 vezes mais. Agora imagina o calor sem vento. Eu fiz o meu trabalho, preguei para quem Deus queria que pregasse. Deus despertou quem Deus queria despertar. Deus alcançou quem Deus queria alcançar. Deus alcançou. Então pronto. Era só até ali e pronto. O importante é que Deus alcançou. Pessoas se despertaram. Pessoas acordaram. Pessoas estão servindo a Deus.